dia, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versículos 18 a 22. E a igreja, assentada como está, de forma reverente, meditará no que está sendo lido, falado e pregado diante de vocês. Isaías 2, capítulo 18 a 22. Os ídolos serão de todos destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, ídolos que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois de quem é ele estimado? Estávamos louvando ao Senhor, com o hino 132, e eu falo que eu me emociono, sabe? Antigamente ensinava que o homem não podia se emocionar, E hoje nós vemos que isso é uma baboseira, que o nosso coração é quebrantado por Deus, E quanto mais quebrantado é um homem no sentido do macho, mais ele se aproxima de Deus, Aquele que se retrai e fala, porque só porque eu tenho que parecer forte, ele esquece do que o apóstolo Paulo falou, Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque nesse momento eu deixo de depender do meu braço e passo a depender do braço do meu Senhor e Salvador. E abençoadas são aquelas mulheres que têm maridos sensíveis, maridos que possam conduzi-las no amor, e não brutamontes que as oprimem, E por que eu estou falando isso? Porque constantemente, todos que estamos aqui, ou quando estivermos nas nossas casas, temos que pedir a Deus que inflame as nossas almas. Jovens, adultos, idosos, que inflame as nossas almas. Por que nós estamos aqui? Por que vocês acham que nós saímos de casa para vir aqui? Não foi para ver o pregador, não tem importância nenhuma de quem está aqui, aqui nesse púlpito. Foi para ouvir da palavra de Deus, palavra de vida, porque só o Senhor tem palavra de vida. E quando a gente sai por aqui, não vai acontecer um estalo de milagre, vai ser fortalecido aquele milagre que já aconteceu em nós. Você se entregar a Cristo Jesus e o declarar Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, nós estamos pregando em Isaías, e o livro de Isaías nos leva a refletir e leva a igreja a refletir. A igreja tem que estar muito atenta a isso, porque o livro de Isaías, ele fala de uma história do povo de Israel, do povo de Judá especificamente, apesar que possa ser também chamado de Israel, e na cidade de Jerusalém. E o livro de Isaías, ele nos faz também reportar ao povo de Belo Horizonte, e da cidade de Belo Horizonte, ao povo do Brasil, da cidade de Belo Horizonte, da igreja presbiteriana da Pampulha. Porque Isaías prega para crentes, Isaías prega para pessoas que servem ao Senhor, ou que julgam servir ao Senhor.
Nós estamos encerrando hoje o capítulo 2 de Isaías. E o Senhor revela neste capítulo, através do profeta, que em dias futuros, com o advento do Cristo, está lá no início do capítulo 2, que está escrito: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias ocorrerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. Então Isaías está falando que nos dias futuros, está falando para aquele povo, que nos dias futuros, com o advento do Cristo, né, o templo do Senhor, isto é, a igreja de Deus, será estabelecida como baluarte do reino de Deus na terra. Então nós que estamos aqui, igreja do Senhor, porque vós não sabeis que vós sois templo do Senhor, que o vosso corpo é templo do Senhor? Vós não entendeis que quando o Senhor disse: não mais construirei templos por mãos humanas, mas eu é que construirei templos e gravarei dentro desse templo a minha palavra, isto é, mandarei o Espírito Santo para habitar em vós? Então você, eu, nós somos o templo do Senhor. Nós somos a igreja de Deus, que se reúne aqui. Pode se reunir lá na casa, mas que se reúne aqui porque aonde se reúne a congregação é onde Deus libera as bênçãos. Por isso que se reúne aqui, porque são desejosos de ouvir e receber bênçãos. E sabe que são as bênçãos? As bênçãos de Deus é a palavra viva. Você já pensou? Já aconteceu com você de estar no seu trabalho, de repente você está numa situação de aflição, aí o Espírito traz à sua mente: calma, calma, você tem o conhecimento porque eu te dei o conhecimento. Você vai saber resolver isso porque eu vou fazer você lembrar. Mas o que tem acontecido no mundo é que os homens, em sua arrogância, desde a queda, eles pensam que eles são os donos da força. É que eles que podem resolver. São eles que podem solucionar. O Deus que fez esse mundo, meus irmãos, e tudo o que existe nele, repito, o Deus que fez esse mundo e tudo que existe nele, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24 nos diz: que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus viventes, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 16, que está escrito agora aí. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você confia alguma coisa externa a você, você que é servo de Deus, e você passa a confiar nas coisas que estão ao seu derredor, as coisas que estão ao alcance da sua mão, significa que você está negando aquele que está dentro de você e é mais poderoso para fazer tudo o que é impossível de ser feito em você. Assim, meus irmãos, assim não confieis e nem andeis em busca dos desejos que habitam no coração de vocês. Não confie nos desejos, não confie no coração. Lembra do que foi lido aqui na liturgia? Corrupto é o nosso coração, extremamente enganoso, extremamente corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quando você deseja alguma coisa que está ao seu redor e não consulta o Deus, o Senhor dos exércitos, que habita em você, você está fazendo assim para Deus: Deus, eu vou confiar no meu coração e vou desprezar a sua sabedoria, que esquadrinha o meu coração, que vai falar para mim o que está acontecendo. As pessoas acham que conversar com Deus é um exercício de meditação, e não deixa de ser. Mas conversar com Deus
é ter aquilo que nós não podemos dar a nós mesmos, a fé. A fé, e saber que pela palavra lida, pela palavra ouvida, nós vamos conseguir solucionar coisas que vão estar ao nosso derredor, e nós vamos pensar, de onde veio isso? Como apareceu isso? Como aconteceu isso? Como eu consegui isso? Aí você vai falar assim, o Senhor dos Exércitos me inflamou. Irmãos, eu vejo aqui crianças de colo, jovens casais que recentemente se casaram, casais já experimentados, homens e mulheres, independentes de estarem acompanhados ou casados ou não. Eu vejo aqui que existem pessoas aqui que necessitam de ser esquadrinhadas por Deus. A todo momento, começando por mim. Em tudo que faz, em tudo que fala, como age, como anda. Como seria bom se nós pudéssemos, antes de fazermos qualquer coisa, tivéssemos uma possibilidade de pararmos por milésimos de segundo, que o nosso cérebro não necessita mais do que isso, e refletir e deixar que a palavra venha, através do Espírito de Deus. E Ele vai fazer isso. Vão me buscar e vão me achar, assim diz o Senhor. Vão abrir a porta do coração e eu vou limpar. Deus condena, irmãos, a idolatria. Hoje nós vamos fechar esse capítulo 2 falando disso. Deus condena a idolatria praticada no meio do seu povo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, reprovando os que confiam e se dobram diante dos desejos e obras estabelecidas pelo poder e a vontade humana. Vocês ouviram um canto que nós cantamos aqui? Os montes vão se dobrar. Vocês imaginam o que é isso? Como que pode um monte, uma montanha se dobrar? Isso é impossível. Mas a palavra de Deus fala que com a vinda do Senhor Jesus, o mar vai rugir, os montes vão se dobrar. Sabe o que é que Deus está falando? Que nós vamos estremecer porque a terra geme hoje. E a terra vai dar um grito de vitória quando o Senhor Jesus voltar. Eu fico vendo às vezes a luta do homem, e não está errado não, viu, meus irmãos? Preservando a natureza, a luta do homem, criando situações para que as nossas vidas, o nosso meio ambiente seja melhor. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bom. Mas lá atrás, quando o homem caiu, Deus falou assim, a terra é sua inimiga. Sabe o que ela vai produzir para você? Espinhos e abrolhos. E sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cortá-los. Você vai ter que desbravá-los. Quando, após o dilúvio, onde Deus deu ao homem os animais para se alimentar, Deus virou para o homem e falou, os animais terão pavor de vós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque por causa do pecado, o homem se tornou arrogante. E na sua arrogância, resolveu fazer das suas obras o seu braço forte. O capítulo 2 vai terminar dizendo, o dia do Senhor vem, e esse dia será decisivo para a humanidade. Naquele dia, os que confiam em imagens de escultura e em falsos deuses, e não no Deus de Israel, serão destruídos. Serão destruídos. Eu não me alegro em falar isso, eu tenho terror. Os dias estão estranhos. Não adianta nós falarmos, amanhã o Senhor virá. Nada disso. A palavra nos diz que nós temos que ser como as virgens prudentes, que tinham óleo em suas lâmpadas. Se nós mantermos as nossas lâmpadas acesas, eu tenho plena convicção de todos aqueles que mantiverem as suas lâmpadas acesas, não serão surpreendidas pelo dia do Senhor. Eu falo e eu penso que até vai ser tão diferente, como nós ouvimos falar na leitura aqui de 2 Pedro, vai ser tão diferente, que eu acredito que até o servo de Deus
vai ficar assustado. Você já imaginou, irmão? Toda a obra humana sendo desfeita? Toda a obra humana sendo desfeita. E você vendo um poder que não é imaginado pela mente humana agindo. Isaías 2, 18 e 19. A obra humana será destruída no dia do Senhor. Isaías 2, 18 a 19. Os ídolos serão de todos destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. O versículo 18 de Isaías 2 nos traz uma frase declarativa, afirmativa, de que os ídolos serão destruídos. Qual é o seu ídolo, irmão? É você? É a sua vontade? É a sua esposa? É o seu marido? É o seu trabalho? É o seu filho? É o dinheiro que você tem ou que você ainda não tem, porque você vai fazer de tudo para tê-lo? Qual é o seu ídolo? O que te perturba? Quando você está diante da palavra de Deus, quando você ouve a pregação da palavra de Deus, o que te perturba? O que te entristece? O que te enfurece? Ou o que te faz alegre? O que te faz cantar? O que te faz você passar a mão no rosto do seu próximo, demonstrando carinho para ele? Mas qual é o seu ídolo? Lembra? Os ídolos, está lá, Isaías 18, os ídolos serão de todos, de todo, destruído. Neste contexto, o profeta está afirmando e esclarecendo ao povo de Judá, lá em Jerusalém, que quando do dia do Senhor, isto é, quando o Senhor se levantar para espantar a terra. Vocês viram que interessante essa frase? Quando o Senhor se levantar para espantar a terra. Isso significa que a terra está calma, complacente, achando que tudo vai bem. Você já viu quando você pergunta para uma pessoa, você olha para o rosto dela, ela está meio esquisita, mas você fala, tudo bem? Aí ela fala assim, tudo bem. Talvez não seja para não te preocupar, né? Às vezes ela não está bem nada, mas ela, tudo bem. Aqui a palavra do Senhor está falando que a terra se sente bem. O mundo se sente bem nisso que nós estamos vivendo. Eu vi esses dias atrás uma propaganda do Burger King, onde pegava crianças e estabelecia um palavreado de crianças para fazer, sabe o quê? Convencer adultos. E a palavra do Senhor fala que em Isaías, e mais à frente nós vamos ver essa pregação, lhes darei crianças como reis. Palavras de crianças que vão convencê-los. Aí nós esquecemos que a palavra de Deus, aí eu recorri à sabedoria humana, e fui ler Descartes, Locke, Hummel, esses três mais importantes pensadores, filósofos. Descartes fala, o homem já nasce com toda a sabedoria. Locke fala, não, o homem é uma tábula rasa, que vai aprender, que vai ter que conviver, racionalmente adquirir conhecimento. E Hummel mistura, pega os dois e faz uma outra teoria. Aí nós buscamos na palavra de Deus, lá em Gênesis, e verificamos que Adão nasceu cheio de conhecimento. Sabe por que eu sei disso? Porque a palavra fala que ele era semelhante a Deus. E Deus é dono de todo o conhecimento. E Adão nasceu cheio. Mas com a queda do homem, eu corro de novo na palavra de Deus e vejo também que Locke está correto. Porque ele vira e fala assim, com a queda do homem, o homem evoluiu. E a partir daí ele teve que ser remodelado. E passou a ser remodelado por quem? Pela sociedade que o cerca. Não é mais pela palavra de Deus, é pelos costumes. Não é verdade? É ruim isso, meu irmão? Não. Mas quando isso confronta a palavra do Senhor,
Tenham plena convicção que o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Irmãos, a palavra fala que quando os ídolos forem destruídos, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória das suas majestades. Sabe o que a palavra está falando aqui? Que na hora que o Senhor se levantar para assustar a terra, na hora que o Senhor Jesus vier, os homens que não confiaram, que não creram, que creram na força do seu braço, sabe o que eles vão fazer com esses ídolos? Eles vão jogar esses ídolos fora. Porque esses ídolos vão passar a ser empecilhos para eles fugirem. Eles não vão conseguir com esses ídolos, com esse monte de trombolho, adentrarem nos esconderijos que eles pensam que são seguros. Você sabe o que é isso? Você jogar fora aquilo que você confia? Você ter que jogar fora o que você confia? Você sabe o que você tem que jogar fora? Uma série de coisas que você pensa que te segura. Violência, dinheiro, adultério. A palavra fala que a terra se sente tranquila com o pecado. Fala que a terra não está nem aí. Mas a palavra fala que vão se apavorar quando o Senhor se levantar para assustar a terra. Lá em Amós 9 está escrito assim: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre as cabeças de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, e nenhum deles escapará. Sabe o que é isso? É inútil no dia do Senhor fugir do Senhor. Inútil. Quem são esses que não fugiram, que não fugirão e nem escaparão? Quem são esses? Eles são os que se autodenominam poderosos, que se entregaram aos deuses deste mundo, que abandonaram o Senhor e que idolatram a obra da sua carne. Isso acontece com você? Você é um poderoso? Eu fico ouvindo hoje, as correntes. A mulher tem que se empoderar, o homem tem que se empoderar. Você tem que ser e deixar de ser. Você tem que fazer. É claro que tem muitas coisas que nós vamos ter que fazer. Talvez a palavra esteja errada, né? Mas eu não vejo ninguém usar assim. No Senhor você terá poder. No Senhor você terá conhecimento. No Senhor você será fortalecido. No Senhor você será guardado. Vocês já notaram que só é imputado ao homem aquilo que ele acha que ele pode fazer? Estes homens, no dia do Senhor, serão encontrados, esses homens que se dizem poderosos, e ao invés de buscarem arrependimento, praguejarão contra Cristo, o Deus. Sabia o que está escrito lá em Apocalipse 16, 8 e 9? Que à medida que o Senhor bater a sua mão sobre os homens, eles vão praguejar o Senhor. Está escrito lá em Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso está nos dizendo que, quanto pior, mais a terra vai se revoltar contra Deus. Quanto mais difícil, mais a terra vai se revoltar contra Deus. Quanto mais pragas, mais a terra vai se revoltar contra Deus. E aí a terra se sente tranquila. Os homens se sentem tranquila, até que o Senhor se levante para assustar a terra. Aí os homens correrão,
jogarão fora os seus ídolos e tentarão esconder nas fendas das rochas. Sabe por que aqui está escrito fenda das rochas? Se vocês forem estudar um pouquinho de Israel, vocês vão ver que o deserto do Negueb é repleto de cavernas e fendas. E quando da guerra, quando de uma invasão de um exército inimigo, o povo corria para essas fendas e entravam nessas fendas, e os arqueiros se posicionavam à porta dessas fendas e atiravam flechas, como era no alto. O exército inimigo, que era muito numeroso, que era muito mais forte, não poderia subir e alcançá-los ali. Então eles confiavam nas cavernas, eles confiavam nas fendas, mas eles deixavam para trás todas as suas obras, todos os seus feitos, as suas casas, os seus móveis, os seus ídolos, e tudo isso era tomado pelo inimigo e levado embora, mas a vida deles eram preservadas. Mas o dia que o Senhor, e está escrito na palavra de Deus, o dia que o Senhor se levantar para assustar a terra, não vai haver caverna, porque o próprio Pedro nos fala que todos os elementos se derreterão. Todos serão abrasados por fogo. E a terra será transformada em novos céus e nova terra. A terra será transformada por Deus para que nós, os santos do Senhor, possamos habitá-la em paz. Isaías 2, 20 a 21. Obra humana não tem valor para salvar no dia de Cristo. Naquele dia, os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, até que o terror do Senhor e a glória da sua majestade, ante ao terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Notaram que, novamente, falando, quando Deus se levantar para espantar a terra, irmãos, confiar no Senhor é melhor do que confiar em obras humanas. Lembrem disso. Qualquer lugar, quando você estiver numa situação difícil, quando você estiver numa situação boa, quando você estiver sorrindo, quando você estiver triste, quando você estiver com quem você ama, quando você estiver sozinho, confiar no Senhor é melhor do que confiar em obras humanas. Neste versículo que nós acabamos de narrar, o profeta descreve o auge da humilhação dos detratores de Deus. Sabe o que é isso? O profeta aqui está falando, olha, tudo aquilo que aquele povo confiava, tudo aquilo, aqui está falando, o profeta está falando da invasão da Babilônia que virá. Então ele fala assim, olha, tudo que vocês confiam, tudo que vocês construíram, tudo que vocês fizeram, vocês vão deixar para trás. Sabe por que vocês vão deixar para trás? Porque vocês vão querer preservar a vida de vocês. Aqui, nos dias de hoje, o que essa palavra quer dizer para a gente é o seguinte, olha, tudo aquilo que você construiu, você vai deixar para trás com uma diferença. Vocês não vão conseguir preservar a vida de vocês. Lá, naquele contexto de uma guerra literal, eles deixaram para trás, preservaram as vidas nas cavernas. Quando o Senhor Jesus vier, isso não vai ser uma realidade. O Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, eu os amo, sabe? Porque eles batem em mim, e eu acredito que eles batem na igreja. E eu acredito que a igreja não gosta muito disso. Eu acredito que a igreja, às vezes, fica irada. Acredito, nem todos. Mas aqueles que ficam momentaneamente, porque bate na igreja e fala, porque, irmãos, quando você lê o Velho Testamento, quando você ouve daquelas guerras que aconteceram lá em Canaã, quando você ouve falar da terra prometida, quando você ouve falar de tudo isso, transporta para cá, não de uma forma alegórica, mas sim de uma forma espiritual, e avalia aquilo que Cristo falou, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue,
A nossa luta hoje é no mundo espiritual. Então, aquelas guerras que aconteciam lá, de uma certa forma, ocorrem ao nosso derredor hoje. Nós somos a terra do Senhor, nós somos o templo do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. E ao nosso derredor, o mundo luta para nos tragar, para nos destruir. E quem não consegue ver isso é porque não tem o Espírito que habita nele. Às vezes, ficar em silêncio é sabedoria. Às vezes, falar uma coisa que não deveria falar, certamente falar uma coisa que não deveria falar, vai se tornar uma situação de dificuldade, de luta para você. Mas a palavra do Senhor fala que você deve confiar nele. E quando Ele mandar você caminhar, caminhe, caminhe. A palavra do Senhor fala que naquele dia tudo que nós valorizamos, se tornará inútil diante da morte. Ouro, prata, imagens de escultura deixarão de ser valiosos para se tornarem empecilhos diante de uma fuga desesperada. O terror diante do juízo daquele dia os fará embrenhar em esconderijos frágeis e acreditarem que serão salvos da destruição. Ah, Deus no final vai dar um jeitinho, tá? No final, Deus vai dar um jeitinho. Tem esse negócio, não. Isso aí é papo, isso aí é coisa de dominador, para poder intimidar os homens, para que eles obedeçam o que está escrito nessa palavra aqui. Esses homens, usados por Deus, eles sobem nesses púlpitos porque eles querem dominar. Mas a realidade não é essa. Existem pessoas assim. Existem pessoas que sobem púlpitos para dominar. Mas a realidade não é essa. A realidade é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque vocês têm a obrigação de, como igreja, olhar esses homens, qualquer um que subir aqui, e verificar o fruto que ele produz. O que ele faz, não com olho mau, com olho de misericórdia. Porque somos pecadores, irmãos, necessitados da graça do Senhor. Naquele dia, irmãos, reconhecerão que a sua furiosa ambição de serem deuses, sabia que o homem tem uma ambição de ser Deus? Que essa ambição lhes roubaram a dignidade e a graça de serem chamados filhos de Deus. Você sabe o que é isso? Você achar que você é super, super, super. Aí chega um determinado dia que alguém vira e fala para você: você não é nada. Você, na sua arrogância, você perdeu a dignidade de ser chamado de meu filho. Aterrorizados, reconhecerão que se tivessem se submetido a Deus e reconhecido a sua grandeza, e reconhecido o direito que Deus tem de governar as vidas, seriam reconhecidos no dia do Senhor como amigos de Cristo, um pouco menores que o próprio Deus no domínio da criação. O Salmo 8 nos diz o seguinte, só para vocês entenderem que não é minha palavra, é a palavra de Deus. Ao mestre de cantos, segundo a melodia, os lagares, salmos de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse homem que está reconhecendo o poder de Deus. Esse homem que está reconhecendo que Deus tem capacidade de dirigir a vida dele. Esse homem que não é um arrogante. Pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo teus céus, obras dos teus dedos, e a tua lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembre, e o filho do homem para que visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, homens e mulheres que reconhecem
o Senhor que dá a Deus a glória devida a Ele, esses homens são deuses, um pouco menor que Deus. E quando, no resgate, quando da glorificação do corpo, estarão diante de Cristo, olhando para Cristo, e Cristo vai falar: vem, semelhante meu, vem. Isaías 2:22. Acreditar confiança na obra humana distancia o coração do homem de Deus. Acreditar confiança na obra humana distancia o coração do homem de Deus. Irmãos, eu não estou, e nem a palavra está falando aqui, que a obra humana não é digna de confiança. Ela não é digna de confiança se for por ela mesma. Quando Deus, lá em Gênesis, meninos, vocês que são mais jovens, falou: crescei-vos, multiplicai-vos, dominai sobre a terra. O que Deus falou? Dominai sobre a terra. Ele falou para homem e mulher. Ele não falou. Porque antes, um pouco dessa narrativa, está assim: homem e mulher os criou. E lhes deu a seguinte ordem: dominai sobre a terra. Sabe o que significa isso? Que compete o homem descobrir, pesquisar, ser operoso, se esmerar. Mas quando ele começou a ser operoso, a se esmerar, sabe o que ele fez? E sabe o que ele faz? Por causa da queda, por causa do pecado? Eu sou o cara. Homens e mulheres. Você já viu quando você é elogiado? Você imagina alguém receber o Prêmio Nobel da Paz. Se aquela pessoa não tomar um cuidado, o que vai acontecer com o coração daquela pessoa? Você já viu quando você é elogiado por qualquer coisinha, se você não falar: Deus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você não fizer isso, você sabe o que vai acontecer com o seu coração, meu irmão? Você tem ideia, meninos ou meninas, quando uma menina chega: não, você é tão lindo. Não é, Marcos Vinícius? Uma menina chegar perto de você e falar assim: não, mas você é tão lindo. O coração, né? É isso que acontece com o coração do homem, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Então, quando Deus fala, acreditar confiança na obra humana distancia o coração do homem de Deus, é verdade. Quando você começa a achar que por você mesmo você consegue estabelecer todas as coisas sobre a terra. Um dia eu ouvi uma reportagem onde o cidadão virou e falou o seguinte: nós vamos construir um coração mecânico. E vai. É incrível. Vai construir. E se Jesus não voltar rápido, eu acredito que possa até construir um lugar, um corpo mecânico para colocar o cérebro do homem, transportar a alma, sei lá, não em nível de virar Deus ou deuses, mas porque Deus deu essa ordem ao homem. Por que vocês acham que hoje você entra num Boeing e voa de um lugar para o outro? É a inteligência do homem. É o homem. E na realidade é o homem, mas é a mão de Deus determinando todas as coisas, porque Deus deu essa ordem lá no início. E Ele deu essa mesma ordem a Noé. Se vocês lerem lá no início, quando Deus deu a ordem a Adão, e vierem aqui depois do dilúvio, quando Deus dá a ordem a Noé: crescei-vos, multiplicai-vos e dominai sobre a terra. Deus não tirou isso de nós. Mas quando essa obra toma o lugar do Senhor, afasta e distancia o coração do homem de Deus. Versículo 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é estimado este homem? Irmãos, novamente lembrar vocês, confiar no Senhor é melhor do que confiar em obras humanas. Neste versículo, irmãos, o profeta esclarece a Judá e Jerusalém que não está falando apenas da idolatria.
e nem informando ao povo sobre o que será feito dos ídolos humanos, mas sim sobre o que será feito do idólatra diante de Deus, o que será feito daquele que confia nas suas obras. Sendo a idolatria o resultado, preste atenção, a idolatria é o resultado e não a causa da queda e transformação do coração humano. A idolatria, sendo a idolatria o resultado e não a causa da queda e transformação do coração humano em um poço de engano e desesperada corrupção, como está em Jeremias 17, 9 e 10, a idolatria, ela é a causa. A idolatria é o resultado. Se você se torna idólatra, é porque você já passou por um processo de endeusar você mesmo. Arrogância. E sabe o que o profeta fala para a igreja? Igreja, afaste-se. Afastai-vos, pois, do homem que pensa assim, que ele é o poderoso. Você já conhece aquela pessoa? Você conhece alguém que fala assim, esse aqui, ele tem capacidade, ele tem poder para me ajudar. Esse tem. Um dia desses eu fui tentado, sabe? Eu tinha um processo, estava com um processo, e a coisa não andava. Eu falei assim, no meu coração eu falei, vou procurar o meu amigo que é juiz, que é desembargador, o fulano, o doutor fulano de tal. E aí Deus virou para mim e falou assim, fica quieto, aquietai-vos. E eu resolvi obedecer a Deus. Aí você fala, você resolveu, arrogante? Não. Quando eu falei, eu resolvi porque Deus me convenceu de ouvi-lo. E 2 dias depois, irmãos, 2 dias depois, saiu o resultado favorável a mim. 2 dias depois. Mas isso é... Eu tenho que confiar no Senhor. Se fosse favorável ou não, eu teria que confiar no Senhor. Se fosse favorável ou não, eu teria que recorrer dentro daquilo que a lei me permite, mas eu teria que confiar no Senhor. É isso que Deus está falando aqui. Confia no Senhor, não confie em homens, não confie na força do homem, não sai correndo atrás de favores de homens. Quando Israel poderia confiar no Senhor para travar uma luta contra seus inimigos, ele buscou uma aliança com o Egito, ele buscou uma aliança com o mundo, e é isso que nós vivemos fazendo no dia a dia das nossas vidas, e é isso que você quer continuar fazendo. Ninguém está falando que você não tem que correr atrás das coisas lícitas. O que está sendo dito aqui é que você tem que confiar no Senhor de Israel. Não é errado ao homem buscar coisas lícitas. O profeta alerta o povo de Deus a se afastar de homens assim. Homens que se sentem poderosos e donos da justiça, contudo não dominam nada. Não dominam nada. Aterrorizam-se diante da morte e nem pode acrescentar às suas vidas um dia sequer. É essas pessoas que nós deixamos Deus de lado, nós deixamos aquele que pode esquadrinhar o nosso pensamento e corremos atrás daquele que nada pode nos dar, nem dominar sobre as suas vidas podem. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. 1 Samuel 2, 6, 9. E da palavra se extrai a seguinte resposta, quando Deus fala para nós a respeito dessas pessoas, desses poderosos. Não são estimados em nada. Esses homens não são estimados em nada. Não podem concentrar valores em si mesmos. Suas vidas não passam de um sopro. São injustos. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta desses homens
é sepulcro aberto, com língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 12, 18. É esses homens que nós temos como igreja procurar? É essa confiança que nós temos que, como igreja, depositar? Aqui não é uma pregação para trazer medo, aqui é uma pregação para trazer a realidade da vida com Deus. São nesses homens que pegam crianças e as colocam para falar de homossexualismo. Eu fico muito preocupado com a igreja, um adendo só, meus irmãos, porque a igreja é lugar para todos. Todos, sem exceção, do mais podre ao que se julga mais limpo. Mas você está preparado para receber essas pessoas aqui? Os crentes, eles têm medo disso. Mas o que essas pessoas, o que esses homens que se julgam deuses têm que entender é que eles vão estar num ambiente chamado Igreja do Senhor. E ali é como se eu estivesse na casa de qualquer um de vocês. Quando eu adentro a porta, quando eu adentro a sua casa, eu tenho que passar a respeitar os seus desígnios, porque ali o domínio é de vocês, de cada um, de cada dono da residência. Vamos aplicar, irmãos? Só para vocês lembrarem de novo. Confiar no Senhor é melhor que em obras humanas. Essa é a condição humana, a nossa condição. Nós somos indignos de Deus. Nós somos inúteis. E o homem mais justo é considerado injusto. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Está lá em Isaías 64, 6. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Irmãos, o que eu quero falar para vocês, que não é fácil. Vocês viram que a palavra fala de nós? Não é fácil. Lutamos constantemente contra o pecado. Constantemente nós lutamos contra o pecado. E em razão disso estamos sujeitos a cair. Você está sujeito a cair, meu irmão. A condição de que na carne não habita bem nenhum é a experiência do apóstolo, de Paulo, que fala isso para nós. Olha, o que eu quero fazer, eu não estou conseguindo fazer. Como também é a nossa condição. Somos pecadores e o pecado assedia a mim e a você. Irmãos, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Assim nós podemos verificar que Deus nos dá as ferramentas necessárias para lutar, as armas necessárias para lutar. Sendo assim, querido amigo, querida amiga, para finalizar, adultos, crianças, a palavra está perto de ti, assim diz a palavra de Deus, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que foi pregada aqui agora está perto de ti. Contudo, se não confessares com a tua boca, que Jesus é o Senhor, e em teu coração não creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não serás salvo. Irmãos, por favor, eu sei que alguns já podem estar cansados, mas por favor, não adianta falar que você é cristão
se você não guarda a lei de Deus. Guardar a lei de Deus, irmãos, é impossível ao homem, mas se creres no Senhor Jesus, que a guardou, e confessar o seu nome, o nome dele, e durante a sua vida, meu irmão, você caminhar com ele, mesmo sabendo, meu irmão, que você vai cair, que eu vou cair, que nós podemos cair, mas que você sabe que você será soerguido, levantado, e você arrependido, continua a caminhar, você vai guardar a lei do Senhor. Não desanime. Concluindo, irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá de vós, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos levar para casa. Nós vamos encerrar esse culto fazendo a oração do Pai Nosso. Eu vou pedir o diácono de plantão que faça essa oração, o Pai Nosso, e após essa oração, despeça os nossos irmãos queridos para que possam ir para suas casas. Irmãos, lembre, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Porque o restante que você vai pedir a Deus é juízo sobre a sua vida nessa oração, tá? Todo o restante que você pedir nessa oração é juízo para a sua vida, mas quando você fala, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, é você reconhecendo que nada disso que você pediu, você vai conseguir fazer se Deus não estiver à frente. Por gentileza, Paulo.